Com o Donald Trump entrando na Casa Branca, nós estamos vendo uma profunda, se eu posso usar a palavra, ruptura da relação transatlântica. Olá, você está no canal Brasil, uma realização da Federação do Comércio de São Paulo. Nosso assunto hoje talvez seja um dos mais relevantes e é um debate que está acontecendo no mundo inteiro. Afinal de contas, que mundo é esse? O que está acontecendo com a geopolítica, com a economia, com as democracias, com o capitalismo? É tanta mudança ao mesmo tempo, por vários movimentos acontecendo, especialmente nas democracias desenvolvidas daqui do lado de cá do Ocidente. Quais os reflexos disso para o mundo e também para o Brasil? Nós vamos tentar responder a todas essas perguntas, a essas dúvidas, com o nosso convidado mais do que especial de hoje, que é o Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia. Christopher, bem-vindo, obrigada pela conversa. Um prazer todo meu estar aqui, obrigado pelo convite, Thaís. Que bom, você já esteve com o Brasil lá atrás, o mundo hoje é outro. Não sei se a complexidade aumentou, talvez sim, mas eu acho que eu quero começar te perguntando sobre o mundo. A eleição de Donald Trump é um marco, a reeleição dele, né, vamos dizer assim, é um marco que certamente vai impor, e vocês têm dito isso, os cientistas políticos e quem está fazendo a análise do mundo, para o início de uma nova ordem internacional. Já dá para entender mais ou menos que nova ordem é essa? Primeiro, acho justo dizer que o governo Donald Trump vai representar um marco e trará mudanças maiores do que as pessoas estavam imaginando. Nós, na Eurásia, nós sempre começamos o ano fazendo um relatório dos principais riscos globais. E 6 dos nossos 10 riscos foram influenciados pelas perspectivas do novo governo Trump, não é? E a gente começou com o diagnóstico que esse segundo governo Trump não vai ser o mesmo do primeiro. É um presidente muito mais empoderado, muito mais confiante em si mesmo, escolheu um secretariado muito mais leal a ele, ele está tomando decisões sem o conselho do seu secretariado nesse primeiro mês de governo. Então é um presidente sem freios. Isso tem muitas repercussões, não só na ordem geopolítica e também na política econômica doméstica. Estamos vendo disrupções até maiores do que nós mesmos estávamos imaginando um mês atrás. Então, acho justo dizer, sim, que estamos caminhando para não uma ruptura, mas um ponto de inflexão na ordem geopolítica, não é? E nessa última semana, o maior choque, sem dúvida nenhuma, foi na Europa, não é? E não tanto na relação entre os Estados Unidos e a China. Como essa é uma entrevista que fica para o tempo, só ajudar as pessoas que estão assistindo a gente, nós estamos aqui em fevereiro de 2025, acabou de acontecer a eleição na Alemanha, que é a maior economia da Europa, a terceira maior economia do mundo, uma das mais industrializadas e com essa virada agora, não para uma direita radical, mas com um espaço muito maior para a direita radical. E aí eu encaixo a pergunta sobre o que está acontecendo na Europa e te peço para tentar entender assim, a gente já consegue ter sinais dessa inflexão, para que caminho a gente está indo, se estamos mudando de direção, para que direção estamos indo? Se a gente olha em termos eleitorais, nós estamos vendo um movimento muito claro na Europa, nos Estados Unidos, boa parte da América Latina, onde temos um movimento de uma maior competitividade de candidatos que se colocam contra o sistema. Seja o judiciário, seja a mídia tradicional, instituições. Temos candidaturas da direita e da esquerda. E na Europa também temos movimentos políticos associados a posturas anti-imigratórias. A porcentagem de residentes que nasceram fora do seu país está no mais alto pico desde a virada do século. Então é natural que o eleitorado acaba privilegiando candidaturas que são anti-imigratórias. Então temos uma mistura de um certo movimento anti-migratório de um lado com demanda anti-sistema do outro. Mas o que nós também estamos vendo é que com o Donald Trump entrando na Casa Branca, nós estamos vendo uma profunda
se eu posso usar a palavra ruptura, da relação transatlântica. No primeiro mandato, ele já até tinha uma visão de que os Estados Unidos talvez deveria se retirar da OTAN, reduzir as tropas na Europa, e também com uma relação mais amigável com Vladimir Putin. E ao longo dessas últimas semanas agora, em fevereiro, ele não só está negociando um acordo de paz sobre a Ucrânia sem a participação das lideranças europeias, sem a participação da Ucrânia. Ele também veio a chamar o presidente da Ucrânia, Zelensky, de um ditador. O vice-presidente americano J.D. Vance, no conselho e na reunião de segurança de Munique, ele deu uma lição de moral para a Alemanha, dizendo que a união dos partidos de centro-direita para poder excluir o partido radical da direita é antidemocrático. Então você teve um vice-presidente americano dando uma lição de moral para a Europa, chamando eles de antidemocráticos. E também o secretário de Defesa dizendo que os Estados Unidos não deveria mais financiar a sua participação na OTAN. É muito sinal ao mesmo tempo. Então, né? assim, a combinação de tudo isso foi um choque para as lideranças na Europa, porque, no fundo, é um sinal que não podem mais contar com os Estados Unidos, que os Estados Unidos está se retirando do lado da Europa, e eles vão ter que construir uma arquitetura de segurança deles mesmos que não depende do guarda-chuva de segurança americana. Tudo isso acontece com uma eleição na Alemanha, com a qual o novo governo vai ter que se criar uma coalizão, e existe uma enorme urgência na Europa para tentar assumir o vácuo que vai ser deixado com a retirada dos Estados Unidos, entre aspas. Ainda tem muita dúvida qual o tamanho dessa retirada, se os Estados Unidos vai realmente retirar tropas ou não, quanto disso pode ser bravata para se negociar num novo acordo, mas sem dúvida nenhuma o sinal para a Europa está claríssimo e existe uma enorme preocupação que o Trump pode negociar um acordo de paz desfavorável para a Ucrânia e para a Europa no conflito da Ucrânia. Então, a Europa hoje vive uma crise enorme, que no fundo representa a quebra do acordo transatlântico que se perdurou desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é um momento geopolítico extremamente importante e nós estamos num momento onde a necessidade de liderança na Europa aumentou tremendamente e eles precisam agir rapidamente. E dado as eleições domésticas, não vai ser fácil esse desafio. Em outros momentos recentes em que houve ali questionamentos, eu estou falando de 2010, 2012, com a crise da Grécia, de países europeus, mesmo na crise de 2008, em que houve um questionamento gigantesco sobre como a ordem econômica funcionava, a Europa ainda tinha líderes reconhecidos. Quem a gente pode reconhecer hoje na Europa como uma liderança que teria capacidade de formar uma amálgama forte para enfrentar essa nova ordem americana? Olha, acho que o recém-eleito chanceler da Alemanha certamente terá um papel decisivo, até porque o papel da Alemanha como maior economia na Europa, com capacidade industrial enorme, e também eles têm um espaço fiscal para poder gastar mais. E, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios vai ter que ser aumentar o gasto em armamentos militares e aumentar o gasto para os militares de entre 2% do PIB para 3% ou talvez 4% do PIB. Então, existe para poder não depender tanto do guarda-chuva de segurança americana. Para você ter essa liderança, não só uma coordenação entre países da Europa, também num contexto onde, na França, nós temos um presidente Emmanuel Macron fraco e com futuras eleições, mas também tem que chegar a um acordo de como você vai financiar essa expansão de aumentar o poder bélico e armamento da Europa. Vai ser feito país por país, vai ser feito por uma missão de um título específico para a defesa. Então, essa coordenação vai ser bem difícil. Eu acho razoável pressupor que haverá uma reação da Europa para depender menos das Forças Armadas americanas. O problema é o tempo com qual esse consenso possa ser construído e a ponte daqui para lá e a vulnerabilidade
que tem nessa transição. No meio do caminho. A gente está começando aqui tratando mais de Europa, mas não tem como não falar de Donald Trump. Nesse primeiro mês dele de mandato, a reação dos mercados internacionais, por exemplo, é de que o risco da bravata é menor do que o risco efetivo daquilo que ele fizer. Qual é a diferença do tempo e da intensidade entre o que hoje vemos como bravata e aquilo que realmente vai se tornar realidade do que o Trump anuncia? Não, pois é, acho que os mercados estão reagindo de uma forma um pouco mais construtiva porque estão enxergando um mês de governo. O presidente Trump anunciou a imposição de 25% de tarifas sobre México e Canadá, em 24 horas voltou atrás. Ele anunciou a imposição de tarifas de 25% sobre aço e alumínio, mas jogou para frente a data de implementação dessa tarifa, e muita dúvida se de fato vai ser implementado. A única tarifa que de fato ele implementou foi os 10% sobre produtos chineses, que é aquém da promessa eleitoral que possa chegar a 60%. Então a leitura inicial dos mercados financeiros bom, isso é um sinal que nós temos um Trump semelhante ao primeiro mandato, que faz muita ameaça, com um mecanismo de negociar algo em troca, e é um presidente mais transacional, de forma mais conhecida pelo livro que ele escreveu, A Arte de Fazer o Negócio, e, portanto, não devemos ter um ciclo tarifácio tão grande que possa aumentar a inflação nos Estados Unidos e impactar a economia global. E a segunda ameaça que o presidente Trump tem feito é de fazer uma deportação em massa de imigrantes ilegais, que também pode ser muito inflacionário e negativamente impactar o crescimento dos Estados Unidos. Mas tem muita dúvida sobre a capacidade de executar esses planos de deportação em massa. A nossa leitura da Eurásia é que essa interpretação é otimista demais. Um governo Trump certamente tem muita coisa salutar para o setor privado. É palpável nos Estados Unidos que está tendo um ânimo dos espíritos animais do setor privado, uma perspectiva que vai ter menos regulação, menos impostos. Existe um apoio popular também para medidas de corte do tamanho do Estado e redução de funcionários públicos. Existe apoio popular até pela posição com a qual nós descrevemos de que os Estados Unidos não deveria financiar a segurança para a Europa. Então, para que ter que arcar com esse ônus? Então, tudo isso gera um otimismo na economia americana que é compreensível. E tem elementos do governo Trump que, de fato, podem aumentar a produtividade, ele está abraçando inovação e uso de IA. Mas o problema é que se nós temos um presidente que, de fato, entra com muito mais confiança de si mesmo, o Donald Trump já demonstrou claramente que ele acredita no uso de tarifas como um instrumento de trazer empregos para os Estados Unidos. Ele se sentiu muito frustrado no primeiro mandato, que o seu secretariado colocava restrições à agenda dele. E o que nós estamos vendo no primeiro mês é um presidente que está anunciando políticas sem passar pelo crivo da equipe. Então, o próprio anúncio de 25% sobre tarifas do México e Canadá não passou pelo crivo do Departamento de Comércio dele, o Howard Lutnick, não passou pelo crivo do secretário de Tesouro, Scott Bessent, e seria uma tarifa que imporia enormes custos para as cadeias produtivas americanas, porque imagina, para você construir um automóvel nos Estados Unidos, você fabrica uma peça em Detroit, vai para a cidade de Juárez, no México, volta para El Paso, no Texas, volta para o México, aí volta para os Estados Unidos. A cada transação, você colocar 25% de tarifas, seria aumentar tremendamente. Então, foi um anúncio onde o presidente fez, sem passar pelo seu secretariado, porque ele tem muita pressa e ele quer colocar tarifas, mas foi mal formulado. Então, eu não vejo isso como sinal de um Trump transacional, e que ele late, mas não morde. Eu vejo isso como um sinal que temos um presidente com muita pressa, não vai passar pelo crivo do seu secretariado, algumas coisas saem mal gestadas e vão ter que voltar atrás, mas o sinal é de um ciclo tarifácio muito mais pesado do que no primeiro mandato. E do lado de deportações.
Nós, na Eurásia Group, temos uma estimativa que devemos ter deportações de 500 a 750 mil imigrantes ilegais no primeiro ano de mandato e chegar a 1 milhão no segundo ano. O pico de deportações nós vimos em 2013 com Barack Obama de 440. Você soma essas duas coisas, gera mais inflação e negativamente impacta o crescimento econômico. Mas esses efeitos só devem chegar no segundo semestre desse ano. E provavelmente isso sugere para nós mais inflação e o Banco Central americano provavelmente vai ter que aumentar juros mais para o final desse ano. Então, olhando para o Brasil, as repercussões de tudo isso, eu acho que talvez essas devem ser uma das mais importantes, que será um mundo de mais inflação, menos crescimento e taxas de juros mais elevadas do Banco Central, que dificulta a vida do Banco Central aqui no Brasil. Então, nós acabamos de descrever aqui dois pilares das relações internacionais que perduraram aí por décadas, pelo menos, no mínimo, 5, 6 décadas, em que havia baixa inflação, baixa taxa de juros e uma enorme correlação entre as economias, uma confluência geopolítica, especialmente do Ocidente democrático. É dessa ordem, é dessa inflexão que a gente está tratando aqui, que é uma mudança vamos dizer assim, nos fundamentos econômicos, no capitalismo ocidental que a gente conheceu e nessa geopolítica transacional, multilateral. É essa inflexão que está acontecendo agora? Eu diria que a ordem multilateral pós-Segunda Guerra Mundial, que já estava sendo enfraquecida há anos, está tendo um ponto de inflexão que esse processo está se acelerando. Então nós vamos ter os Estados Unidos com uma visão muito mais bilateral, transacional e negocial, né? Onde a relação transatlântica vai ter que ser refeita. Vamos ter um regime de comércio também, onde a Organização Mundial de Comércio, que também estava enfraquecida, agora está quase morta, porque os Estados Unidos estão impondo Tende tarifas a desaparecer, né? Sem nenhum processo de regras internacionais. Acordos de livre comércio como o USMCA, Canadá, México e Estados Unidos, também os Estados Unidos estão impondo tarifas, né, violando o espírito de um acordo de livre comércio. Então, essa ordem está sendo refeita. Do lado democrático, eu só daria um pouco de cautela, porque, no fundo, nós temos os Estados Unidos negociando diretamente com Putin, que é um choque enorme para a Europa, não é? Mas eu diria que também temos um debate do que representa ser uma democracia real. Nós temos o governo Donald Trump argumentando que uma democracia popular direta, você precisa ter um executivo empoderado, sem restrições do judiciário, e uma interpretação de liberdade de expressão individual também sem freios. Temos na Europa um outro conceito de liberdade de expressão individual com mais restrições, não é? Para poder proteger instituições democráticas, que é uma tradição que também temos aqui no Brasil. Então veja que é interessante que nós temos com um debate político nos Estados Unidos, no Brasil, muito sobre o que é ser democrático. Aqui no Brasil temos as forças mais conservadoras argumentando que a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal, que está colocando restrições de expressão de direito individual. E as forças progressistas dizendo o contrário, que o bolsonarismo é a grande ameaça à democracia. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Os republicanos dizendo que a ameaça à democracia são os progressistas, que estão impedindo a vontade de expressão popular, não é? Então, eu só diria que não é necessariamente um movimento para a autocracia, mas é um debate do que é ser democrático, não é? E isso está influenciando as eleições, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, e é um enorme ponto de tensão de Estados Unidos e Europa, não é? Então, esse choque, esse regulamento geopolítico, provavelmente vai exacerbar as dificuldades econômicas com a política econômica do governo Trump, que tende a ser mais inflacionário. Essas duas coisas estão correndo em paralelo. Já quero chegar no Brasil, mas eu quero passar antes pelo Oriente. Quero entender como é que você está enxergando a China. A gente tem falado um pouco da China. Sim, é verdade. O mundo está falando um pouco da China. A China era a grande ameaça, né? Especialmente na visão e sobretudo que Trump passou a sua campanha toda dizendo, cadê a China nesse novo desenho? Eu acho que se a gente olha
os movimentos do governo Trump vai por etapas. A razão que nós estamos vivendo uma crise mais na Europa é que o Donald Trump está querendo um acordo de paz na Ucrânia. Ele quer uma vitória na política externa rápida. E o caminho que ele está encontrando é negociar com Putin diretamente a revelia dos seus aliados na Europa. Então, existe esse senso de traição dos aliados na Europa. Agora, olhando a China, de fato a China é o adversário geoestratégico maior dos Estados Unidos. O Donald Trump tem um secretariado com um perfil bem antagônico à China e uma visão de comércio que adepta a colocar tarifas mais pesadas também sobre a China. O governo Trump foi um pouco cauteloso, iniciou com uma tarifa de 10% sobre os produtos chineses, em comparação com o México e o Canadá não voltou atrás, e eles estão num processo de revisão de tarifas para tentar aumentar as tarifas que já são aplicadas pela China, um processo que deve começar a partir de abril. Então, na nossa visão, vai haver aumento de tarifas sobre a China, sim, vai haver restrições sobre acesso a produtos tecnológicos, no lado tecnológico de processamento de chips. Então achamos que vamos ter uma relação bilateral Estados Unidos e China mais contenciosa. No lado geopolítico, talvez essa é a grande história daqui para frente. Na Europa vai ter que viver sem o apoio de segurança dos Estados Unidos, mas eles vão se reagrupar de alguma forma ou outra para não depender dos Estados Unidos do lado bélico. Mas no lado comercial, talvez isso seja a maior incógnita. A razão que os Estados Unidos está indo um pouco mais devagar é que a China também tem um poder econômico muito grande e se a China retaliar com tarifas sobre produtos americanos, também pode impactar a economia americana. Então nós temos uma interligação econômica muito grande entre as duas economias e existe, pelo menos a grande dúvida, será que pode chegar a um acordo entre os Estados Unidos e a China para evitar esse tarifaço? Estamos céticos, olhando o perfil do secretariado do governo Trump e a disposição do presidente colocar tarifas sobre a China. Mas um acordo é possível mesmo que achamos improvável. O mundo vai ficar dividido entre ter uma ligação maior com a China ou ter uma ligação maior com os Estados Unidos? Ou vai haver um campo do meio onde os países e as economias vão poder transitar? Eu acho que estamos caminhando para um mundo onde regiões, inclusive o Brasil, vai começar a negociar com várias partes do mundo, né? Se você conversar com especialistas em Washington, eles estão muito com essa visão. Bom, o governo Trump está colocando choque nos seus aliados e logo a China vai ocupar um espaço maior no chamado Sul Global, né? Mas eu vejo de forma um pouco distinta. Vamos olhar a América do Sul, por exemplo, ou América Latina. Se a gente olha México, América Central, eles não têm opção do que estar integrados com a economia americana. Eles estão casados com a economia americana, têm 9 filhos, não tem divórcio aí. Eles vão ceder em tudo que o Donald Trump quiser, em imigração, em restrição a investimento chinês, do lado de segurança. Então acho que os Estados Unidos têm grande poder de barganha e eles vão ceder. A América do Sul, entretanto, tem uma relação muito mais próxima com a China. A China é o maior parceiro comercial em várias frentes. Mas quando você tem esse choque geopolítico, onde a América do Sul dificilmente vai colocar restrições a investimentos chineses, mesmo que a Casa Branca queira, eu enxergo o Brasil, a América do Sul, fazendo vários movimentos. De um lado, se aproximando um pouco mais da China, sim. A China está querendo investir mais na América do Sul e o Brasil para poder depender menos dos Estados Unidos. Mas também enxergo uma aproximação maior da América do Sul e o Brasil com a União Europeia. Esse choque... Você está otimista com o acordo Mercosul-União Europeia? Eu acho que esse acordo Mercosul deve sair mais cedo devido a esse choque da relação transatlântica entre a União Europeia e os Estados Unidos. Leva a União Europeia a ter mais incentivos para fechar esse acordo. Eles vão querer fechar acordos com outras regiões. Então, da nossa estimativa, achamos que talvez esse acordo pode ser ratificado na Comissão e no Parlamento Europeu até dezembro desse ano, o lado comercial. E provavelmente esse acordo aprovado no Congresso Brasileiro em 2026. Então, vamos ter o Mercosul com acesso ao mercado europeu. Estamos escutando que países do sudeste da Ásia
estão reagindo a esse ambiente, querendo também assinar acordos de livre comércio bilateral com a União Europeia. Então veja que a União Europeia vai começar a ter acordos comerciais e relações econômicas mais intensas com outras partes do mundo. Segundo, vemos o mesmo papel de país do Oriente Médio, que também tem com muitos recursos de investimento e também deve aprofundar seus investimentos em outras partes do mundo, inclusive a América do Sul. Então não é um mundo onde a China ocupa o espaço vazio deixado para os Estados Unidos, isso acontece um pouco, mas é um mundo que começa a se relacionar entre si em várias regiões simultaneamente, né? Então é uma foto um pouco mais poluída, não tão binária em termos de só dois polos, né? E também, e por último, Thaís, eu diria que se você é uma empresa aqui no Brasil e você está querendo acessar o mercado americano e você tem empresas americanas que são seus clientes, você não pode ter nenhum componente chinês. Então veja que o poder de força do mercado americano também tem uma influência onde decisões empresariais vão ter que levar em consideração essa política nos Estados Unidos. Então, eu até diria que a foto no Brasil vai depender de qual setor e quais decisões empresariais vão ser tomadas para qual mercado você está querendo serviçar. Então, até mesmo se o Brasil vai mais para a China ou vai mais para a China, vai depender igualmente de decisões setoriais, empresariais, do que decisões em Brasília. Vamos falar um pouquinho de Brasil nisso tudo? Você já passou por aqui tratando tanto de questões da Europa quanto dos Estados Unidos, mas olhando para como o Brasil está reagindo aos seus próprios problemas e está se posicionando até de forma tímida, quase como se essa timidez fosse uma estratégia para esperar ver como é que os grandes vão se resolver primeiro. É por aí? Eu acho que a postura hoje da política externa brasileira, de um lado, é pragmática e compreensível, né? Assim, a escritura é: não vamos cutucar onça com vara curta, não vamos reagir a declarações do novo governo americano, deixar a poeira baixar para poder ver como podemos navegar esse novo ambiente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho tímido no sentido de não ter uma postura mais proativa, de tentar construir um engajamento com o novo governo Trump, com o setor privado americano. Porque, assim, a negociação, a relação bilateral Brasil-Estados Unidos vai ser bem desafiadora, por razões políticas, né? Porque a política brasileira é o espelho da política americana, né? O ex-presidente Bolsonaro e a sua família têm relações com o presidente Trump e o seu entorno, e o presidente Trump tem simpatia com argumentos feitos pelo campo oposicionista, que o Brasil vive sob um regime de censura devido à postura do Supremo Tribunal Federal. Então, para poder navegar isso não vai ser fácil, e mais engajamento é melhor do que menos. Mas, ao mesmo tempo, também o governo Lula está engajado em tentar concluir o acordo com a União Europeia e Mercosul. Precisamos dar crédito pelo fato que isso foi sempre um projeto do presidente Lula, a despeito de algumas resistências internas do seu próprio governo, e tem uma postura cautelosa com a China. É importante lembrar que o Brasil não se aderiu à Rota da Seda que os chineses queriam. Então, isso é uma maneira de tentar avançar em várias frentes, sem um pouco de neutralidade, não gerar atritos de forma desnecessária. E também acho que houve um diagnóstico no Itamaraty que a adesão à Rota da Seda você ganha muito pouco em troca a essa adesão e pode comprar a briga em Washington de forma desnecessária. Então acho que a política externa brasileira está numa trajetória razoável, né? O perigo que eu enxergo é que se nós tivermos também bravatas que possam sair de momentos tensos. Se o presidente Trump vier a argumentar que o ex-presidente Bolsonaro está sendo perseguido politicamente, como é que o governo Lula vai reagir? Vão declarar que é uma interferência indevida na soberania brasileira? O Brasil vai sediar a reunião dos BRICS em julho. O presidente Lula usa a palavra desdolarização, mesmo que não tenha nenhum debate de uma moeda alternativa ao dólar. Cara, é pouquíssimo viável, mas Trump não quer saber disso, né? Ele fala que os BRICS estão querendo fazer uma alternativa, mas assim, você conversa com qualquer técnico
seja do Banco Central, Ministério da Fazenda, em todos os países do BRICS, não existe esse debate. Mas por que usar a palavra desdolarização quando você está falando de aumentar a transação de moedas locais? E também temos decisões para regular as plataformas de mídias sociais aqui, que também estão vindo do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma relação muito tóxica. Eu acho que o que a política externa brasileira tem que fazer é tentar realçar laços com outras regiões e fazer um trabalho de mitigação de danos na relação bilateral com os Estados Unidos. Esse é o único caminho que, de fato, o Brasil tem. Tem mais duas perguntinhas que eu não quero terminar sem fazer. A primeira, o quanto este momento de baixa popularidade, de perda de credibilidade e de confiança no governo Lula pode atrapalhar o Brasil na condução do país nesse novo mundo? Eu acho que as dificuldades econômicas que o governo Lula enfrenta, não sei se tem um impacto tão direto nessa negociação internacional. É bem verdade que o presidente Lula tem sofrido uma queda nos seus índices de aprovação. Eu até diria que a leitura que nós fazemos, e a minha leitura sobre essa queda, tem tudo a ver com custo de vida e inflação, preço de alimentos. Aliás, quando a gente olha as últimas eleições do ano passado, eu vejo muitos comentaristas dizendo que nós estamos vendo uma onda da direita. A direita agora prevaleceu na Alemanha, Donald Trump ganhou nos Estados Unidos, vamos ter eleições no Canadá em maio, depois outubro, onde os conservadores devem ganhar, vamos ter eleições no Chile, Colômbia e Peru, onde a direita deve prevalecer. Mas a razão dessa onda da direita foi o surto inflacionário pós-Covid, que aumentou o custo de vida. Então, o Lula está sofrendo uma variante disso pelo aumento de preços de alimentos, exacerbados pela crise de confiança nas contas fiscais, que levou o dólar para que esticou de forma muito, muito rápida. O dólar voltou para o patamar pelo menos que a gente tinha antes de novembro do ano passado. E se a gente olha a taxa de aprovação do presidente Lula, não está tão baixa assim, Thaís. Se pega a média de aprovação do presidente Lula hoje, está entre 44 a 46 pontos percentuais. A taxa de aprovação binária do presidente Trump está em 48 e algumas pesquisas já estão dizendo 44. Então, a diferença da aprovação do presidente Lula com o presidente Trump não está tão grande. A gente perde perspectiva de que ele não está numa posição tão fraca. Então, para um governo onde você vê um aumento da renda brutal em 2 anos de mandato, nós estamos numa economia esfriando, porque o Banco Central teve que aumentar juros. O presidente Lula está pagando o preço para o aumento de preço de alimentos na segunda metade do ano passado. Mas ele não está numa posição, olhando os índices de aprovação hoje, que sugere que ele vai caminhar para uma derrota em 2026. Então, muito vai depender como ele maneja a economia daqui para frente, e a pior decisão que o governo Lula pode tomar são entrar em pânico, tentar fazer um gasto desnecessário, optar por mais crescimento e mais inflação. Porque inflação é o calcanhar de Aquiles de todos os governantes desse último ano. Agora, se o governo não panicar e permitir a economia esfriar e a inflação cair, aí o caminho para 2026 pode ser um pouco mais robusto para o governo. Meu ponto é o seguinte: existe uma percepção um pouco exagerada do grau de fragilidade que o governo Lula de fato tem perante a opinião pública. Se isso de fato é correto, não acho que o Brasil perde a capacidade de negociar no âmbito internacional, vai continuar negociando com a União Europeia, vai sediar a COP30 nesse ano, e vai conseguir, pelo menos dentro das suas limitações, tentar realçar laços com outras regiões. Menos espuma e mais água, né, para entender exatamente o que está acontecendo. E para a gente fechar, Cris, eu acho que você deu aí uma fórmula que vale também para o setor privado, né? A audiência do Brasil, muitos empresários, muitos empreendedores, gente que precisa tomar uma decisão média, grande, pequena, todos os dias, enxergando todo esse ambiente de incerteza, que eu acho que o tópico principal da nossa conversa hoje é o grau de incerteza que o mundo vive. Então, não panicar, não gastar mais do que pode. Como é que você acha, assim, é um momento realmente de aprender a lidar com a incerteza, com um grau mais elevado de incerteza? Acho sem dúvida nenhuma. Eu acho que
uma grande lição de toda essa conversa é que nós estamos num momento de um ponto de inflexão e fluxo na ordem geopolítica global maior desde a Segunda Guerra Mundial. Então, relação Estados Unidos com a Europa, relação Estados Unidos com a China, um acirramento geopolítico Estados Unidos e a China. Vamos ter um mundo de brigas comerciais maiores, riscos de tarifas sendo impostos elevados. Então, para o setor privado e um empresário aqui no Brasil, eu acho cada vez mais relevante e essencial entender esses movimentos para poder traçar a sua estratégia de negócios. Qual vai ser seu consumidor? Você vai ter uma estratégia empresarial para poder ter acesso ao mercado americano? Se sim, pode esperar que vai colocar cada vez mais pressão para não ter componentes chineses na cadeia produtiva. Você está pensando em acessar o mercado da União Europeia? Bom, pense como é que a vida pode mudar com o acordo de livre comércio União Europeia e Mercosul. A China vai entrar com produtos e investimentos mais no Brasil, mas se os Estados Unidos e a China entrarem numa guerra comercial e a China fazer uma desvalorização da sua moeda como uma resposta às tarifas americanas, isso também implica que produtos chineses entrando no Brasil vão estar muito mais baratos. Então acho que depende muito do setor com o qual você se situa, qual a sua estratégia de crescimento dos seus negócios, e você vai ter que incorporar esses variáveis no seu planejamento estratégico cada vez mais. Eu acho que aqui no Brasil é um país continental, dependendo muito mais da nossa economia doméstica, sempre era importante saber o que está acontecendo lá fora. Mas o que eu digo, e muitas vezes nas minhas apresentações de boards para empresas e nossos aconselhamentos esse é o momento de tentar conectar o que está acontecendo lá fora para você traçar estratégias aqui dentro. Nunca era tão importante fazer esse exercício para o seu planejamento estratégico. O diagnóstico depende dessa compreensão. Obrigada, Christopher, pela conversa. Não, muito obrigado pela conversa, obrigado pelo convite.